Senhor esteja com todos, amém? Motivo de alegria, irmãos, estarmos mais uma noite reunidas para falar do amor de Deus, para propagar o Evangelho do Senhor Jesus. E eu fico maravilhado, eu fico muito agradecido, primeiramente a Deus, porque me chamou, me escolheu dentre os mais excelentes para estar aqui hoje. E ao pastor Josué, que me convidou ali ontem, fez o convite para estar trazendo a palavra do Senhor essa noite de hoje. Irmãos, não é fácil. Se eu falar para você que a nossa vida como cristão, que a gente tem essa responsabilidade de trazer a palavra de Deus, é fácil, não é. Sabe por quê, irmãos? Porque na maioria das vezes as pessoas acham que é fácil. Fulano de tal prega bonito, fala isso, fala aquilo, mas o dia a dia da gente ninguém conhece. Ninguém sabe as lutas que a gente luta todos os dias. Ninguém sabe o que a gente enfrenta todos os dias para estar aqui. E é uma luta tremenda, irmãos. Quando a gente põe a mão no cabo do arado e decide andar com Jesus, você pode ter certeza que você vai viver vitórias, mas você vai ter lutas também. Porque Deus, ele não disse que seria fácil. Em momento algum, de Gênesis a Apocalipse, você vai pegar sua Bíblia, Deus não está falando para ninguém que vai ser fácil. Mas eu te garanto, se você pegar sua Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ele está dizendo que vai valer a pena. Isso é o mais interessante. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no tema da campanha, livro de Gênesis, capítulo de número 12, no versículo de número 1 até o 3, amém, irmãos? Amém. Louvado, glorificado e exaltado é o nome do Senhor, né, irmãos? Deus chama Abrão, ele faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abrão: saia-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoares, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Eu convido você a fechar os seus olhos. Vamos unir a nossa fé com a oração que o pastor fez aqui. Vamos pedir ao Senhor para que revele essa palavra aos nossos corações. Amantíssimo Deus, eterno Pai, Deus de poder e glória, Deus maravilhoso, obrigado por essa oportunidade que o Senhor, meu Pai, nos concedeu de estar aqui nessa noite para ouvir a Tua santa e gloriosa palavra. Senhor, fale conosco de uma forma diferente, meu Pai, de uma forma que o Senhor ainda não falou. Fale conosco, meu Pai, para que nós sejamos ouvintes e praticantes, meu Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado e tem tratado conosco. Senhor Espírito Santo de Deus, meu Pai, necessitamos, meu Pai, de ouvir a Tua voz, necessitamos, meu Pai, de ouvir a Tua mensagem, meu Pai, para que nós venhamos, meu Pai, andar nos caminhos do Senhor e fazer a Tua vontade, de a forma, meu Pai, que o Senhor quer. Senhor da glória, nesta noite, meu Pai, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Né, irmãos, foi uma demonstração aqui, irmãos, que eu fiquei assim, se tivesse parado por aqui, para mim já estava bom. Mas não é a minha vontade, é a vontade de Deus, amém, irmãos? Né? Foi dito aqui, irmãos, que quando a gente começa a se contaminar, e é de uma maneira tão fácil e tão rápida, mas o processo para a gente se limpar depois que é doloroso. E na maioria das vezes as pessoas não querem esse processo, elas só querem viver de glória em glória, de bênção em bênção, de milagre em milagre. Mas há uma palavra que diz que tudo aquilo que se planta, e isso é lei da terra, isso não é lei espiritual do céu, não, isso é lei da semeadura da terra. Se você plantou giló, obviamente você vai colher giló. Aleluia. Não é verdade? E o problema é que o pastor deixou bem claro aqui que as pessoas procuram sempre um culpado, nunca eu. Esse é o pior problema da sociedade em que vivemos, que sempre há culpado para tudo, não é verdade? Mas nós, na maioria das vezes, não nos olhamos com esses olhos, minuciosamente olhamos para a nossa vida e falando assim: peraí, acho que o problema está em mim. Porque desde o momento que eu começo a fazer a diferença, eu me torno diferente. E se eu me torno diferente, eu começo a causar algo nas pessoas que antes eu não causava. Se eu sou uma pessoa ignorante, eu não vou ser mais. A pessoa que me conhecia como ignorante, ela vai entender que eu não sou ignorante mais. Se a pessoa me tratou com ignorância, eu comecei a tratar ela com educação, ela vai se sentir envergonhada. E é assim que funciona.
Mas na maioria da gente não quer fazer o simples, queremos fazer o difícil. O cara quer tampar na porrada. Pelo amor de Deus, gente, me ajuda. Qual que é o mais fácil? Você ser educado ou tampar na porrada? Tem gente que prefere o mais difícil. Mas se tratando da palavra de Deus, Deus ele é maravilhoso. Deus ele chama Abraão, que aqui antes ele não tinha mudado o nome dele. Então antes ele era Abraão, mas nós conhecemos a história, nós já sabemos como ela vai proceder. Aqui a palavra de Deus ela vai falar de duas coisas. Ela vai falar de chamado e de propósito. Entenda algo, Deus ele nunca chama ninguém sem propósito. Deus ele não criou o ser humano sem propósito. Quando ele criou o homem e a mulher, Deus ele criou primeiro um propósito. Para que eu vou fazer isso? Não tinha essa noção dele criar o homem e a mulher sem propósito. Quando Deus ele chama Abraão, ele tem um propósito para a vida de Abraão. Aí eu pergunto que o Espírito Santo faz para mim e para você nessa noite. Quem tem um chamado de Deus aqui, levanta a mão. E quem já descobriu o propósito de Deus aqui, levanta a mão. Isso é o mais interessante. Tem pessoas que passam a vida inteira falando que tem um chamado de Deus e passam a vida inteira e não descobriu o propósito. Sabia disso? E a palavra de Deus ela vai falar comigo e com você, meus irmãos, que Deus quando ele chama Abraão, ele já tem um propósito. Qual que é o propósito de Deus? Sai do meio da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, porque lá eu vou te usar você para você ser o pai de multidões. Através de você eu vou criar uma nação. Através de você todas as famílias da terra serão benditas. Todas as pessoas que te abençoar, eu vou abençoar elas. Mas também todas aquelas que te amaldiçoar, eu também vou amaldiçoar. E tem muita gente, irmãos, que passa a vida inteira sem entender isso. Quando eu entendo que Deus tem um chamado para mim, Ele tem um chamado para todo mundo. E quando eu entendo que Deus ele tem um propósito, qual que é o propósito de Deus para a minha vida? É propagar o Evangelho. É o nome dele ser glorificado através da minha vida. Agora, como isso vai acontecer na minha vida? Aí é eu e Deus. Como isso vai acontecer na sua vida? Aí é você e Deus. Porque Deus ele tem um chamado. O propósito é o mesmo. Mas as variações de como Deus vai te usar e vai me usar são diferentes. Porque o chamado de Abraão e o propósito de Abraão era esse. Ele seria pai de multidão, apenas com um filho. Eu não sei como Deus vai te usar para que o propósito dele se estabeleça na sua vida, na sua casa, na sua família e na terra. Mas eu sei que ele te chamou, eu sei que ele me chamou com propósito. Porque a palavra de Deus ela vai falar para mim e para você da seguinte forma. Ela vai falar da seguinte forma para mim e para você. Nós temos propósito. Mas se a gente não quer viver o propósito de Deus, Deus simplesmente não vai forçar a gente viver o propósito. Foi dito aqui, eu falei semana passada, a nossa vida é feita de escolha e de decisões. Quais têm sido as nossas escolhas, as nossas decisões? O que a gente tem feito com o chamado? O que a gente tem feito com o propósito de Deus? Muitas pessoas têm amassado e jogado no lixo. Mas tem muitas pessoas que têm aberto e têm plastificado e falado aqui, não, esse aqui, ó, eu vou colar aqui que eu não posso esquecer esse aqui não. Todo dia eu tenho que olhar para isso e lembrar para onde que Deus quer me levar. Onde você vai ver pessoas prosperando, pessoas sendo usadas por Deus, pessoas fazendo o nome na terra, pessoas sendo grandes, pessoas que você nunca imaginou estar lá, estando, e pessoas que acham que é tudo ficando para trás. Sabe por que eu estou falando isso aqui para vocês, irmãos? Porque, irmãos, eu tinha um primo. E Deus tinha um chamado e um propósito na vida dele. Eu falo isso aqui, irmãos, eu até me emociono, porque ele foi criado junto comigo como se fosse meu irmão. E ele veio de Teresópolis embora, eu morava em Laranjal. Ele falou assim para mim, minha mãe e meu pai não querem que eu moro com eles mais. Aí eu falei, pô, vem morar comigo então, eu vou arrumar um trabalho aqui para você. Arrumei um trabalho para ele. Ele já era conhecedor da palavra, e Deus usava ele, irmão, de uma forma
maravilhosa. Quando ele pegava para pregar a palavra de Deus, você se emocionava com as palavras, com a forma com que ele falava. Mas você sabe com o que ele fez com o chamado e o propósito de Deus na vida dele? Ele amassou, irmãos, e jogou no lixo. Passou-se o tempo, ele sofreu um acidente aqui na entrada do pórtico da entrada de Leopoldina. Ele ficou 25 dias no CTI no hospital de Muriaé e veio a falecer. Eu fui no velório dele, irmãos, eu falo para vocês. Eu acho que foi um dos piores dias da minha vida, porque eu convivi com aquele cara. Eu falei de Jesus para aquele cara. Aquele cara era meu irmão. Aquele cara, eu vestia a roupa dele, ele vestia minha roupa. Eu falava, cara, o que você fez? Eu ficava pensando, o que as pessoas estão fazendo com o chamado de Deus na vida delas? Aleluia a Deus, oh, aleluia, Jesus. Glórias a Deus, aleluia. A palavra de Deus vai falar que Abraão, ele era um homem rico. Os pais dele eram ricos. A cidade onde que Abraão habitava era uma cidade próspera. Não faltava nada para Abraão. Mas quando Abraão ele toma essa decisão de andar com Jesus, escutar a voz de Jesus, ele estava indo para um lugar onde que ele não conhecia, ele não sabia como era, ele não sabia como seria feito, o que Deus ia fazer. Ele simplesmente ouviu a voz de Deus e foi. E você sabe por que a gente está aqui hoje falando de Jesus? Porque um cara chamado Abraão lá atrás tomou uma decisão. Ele tomou uma decisão de que ele seria pai de multidão. E na maioria das vezes as pessoas vão olhar para a minha vida e para a sua vida e vai rir e vai zombar. Ah, você é bobo, fica indo para a igreja, fica fazendo isso, fica fazendo aquilo. Porque as pessoas poderiam olhar para Abraão e zombar dele e falar, rapaz, você está fazendo a loucura, a maior loucura da sua vida. Você vai ser o sucessor do seu pai, seu irmão já morreu. Você vai herdar tudo que seu pai tem, seu pai é riquíssimo. Você vai abandonar isso tudo que você tem aqui e vai embora para uma terra que você não conhece, vai para um deserto, onde que não tem nada construído ainda. Mas maior do que o falatório, maior do que as indecisões é o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida, entenda isso. Glória a Deus. Deus ele tem um chamado e um propósito na minha vida e na sua vida. Você pode parar e observar. Não importa a forma como Deus vai fazer, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Não importa quem Ele vai usar para fazer, Ele vai usar e vai fazer. Foi crendo nesta palavra que Abraão saiu de dentro da sua casa, de dentro da sua terra, no meio de seus parentes. E a palavra de Deus ela vai falar que ele leva consigo a sua esposa e o seu sobrinho Ló. Uma coisa, irmãos, que as pessoas na maioria das vezes também não entendem. E fala assim, irmão José, eu tenho um chamado de Deus. Eu obedeço a Deus, eu estou na igreja, eu oro, eu jejuo, mas eu ainda não estou conseguindo viver o que Deus tem para a minha vida. Por que isso está acontecendo? Porque na maioria das vezes você conseguiu largar para trás o difícil. As coisas difíceis que te prendia no mundo, você conseguiu largar. Mas aquelas coisas fáceis, entre aspas, que você teria que também que abrir mão, você não consegue. Porque é bom. E você acha que o que é bom não influencia no chamado de Deus. Aí você sabe o que a palavra de Deus vai falar para mim e para você? A palavra de Deus ela vai falar para mim e para você que quando Abraão ele toma essa decisão, ele saiu do meio dos seus parentes. Ele foi para um lugar onde ele não conhecia ninguém. O que eu quero que a igreja entenda é que as pessoas não conseguem discernir ainda. Quando você é casado, a sua esposa e os seus filhos, se você tiver filho, é a sua família. A partir dali, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, não quer dizer que eles não sejam a sua família, eles são a sua parentela, eles já passam a ser seu parente. E na maioria das vezes a gente não consegue entender por que a gente não desfruta do que Deus tem para nossas vidas. É porque na maioria das vezes a gente quer que pessoas que não compactuam com o plano de Deus façam parte da nossa vida.
Você está entendendo isso? Ah, mas é porque é meu parente, é porque é meu irmão, é porque é meu tio, é porque é isso. Se fosse assim, Deus tinha mandado ele ficar onde que ele estava. Só que tem que aquelas pessoas daquele lugar iam atrapalhar a Abraão a focar naquilo que Deus tinha para a vida dele. Você está entendendo isso? Talvez pessoas que são da minha parentela e da sua parentela, infelizmente não pode compactuar com o mesmo plano de Deus para a minha vida e para a sua vida, porque eles vão tirar a nossa visão daquilo que Deus tem para nossas vidas. Você já viu aquela pessoa que talvez você vai na igreja 3, 4 vezes por dia, a pessoa vira e fala para você, você precisa ir na igreja todo dia? Larga de ser bobo. E talvez você ache que porque um parente seu, é um primo, é um tio, está falando uma coisa que é até às vezes boa, mas você não sabe o que tem por trás. Sabe por que eu estou falando isso, irmão? Porque no livro de 1 Reis, capítulo 19, vai falar de um cara chamado Eliseu. A palavra de Deus vai falar que Eliseu, ele estava no campo arando terra com sua junta de boi. A palavra de Deus vai falar que Elias, ele passa e joga sua capa sobre Eliseu. Aí Eliseu vai até o homem de Deus e fala para o homem de Deus assim, eu vou com você. Você espera eu ir ali e beijar os meus pais para me despedir? Aí Eliseu vai. E Elias fala para Eliseu assim, vai. E Eliseu volta onde que ele estava, pega os seus bois, sacrifica aqueles bois, mata aqueles bois, pega aquelas cangas de madeira, junta, faz fogo, faz um guisado, um cozido com aquela carne e dá para os servos. E pega e faz o quê? E vai embora com Elias. E vai seguir o plano de Deus para a vida dele. Sabe por que ele faz isso, irmãos? Porque aqueles bois, se ele deixa para trás vivo, ele ia deixar coisas que lá na frente ia atrapalhar ele a viver o plano de Deus para a vida dele, porque ele ia começar a pensar, e aqueles bois que eu deixei para trás? Eu tenho que voltar. Então tem coisas na nossa vida que infelizmente a gente tem que arrancar, para a gente viver o projeto de Deus na terra. E tem gente que passa a vida inteira murmurando e reclamando e ainda não entendeu que tem certas coisas na nossa vida que a gente tem que se afastar para viver aquilo que Deus tem para nossas vidas. E Eliseu, ele fala assim, eu vou ali, vou despedir dos meus pais. Ele vai lá e se despede dos seus pais, mata os bois, faz o guisado e dá para o servo e vai embora. Aquilo que prendia Eliseu, já não prende mais. Abraão foi embora, aquilo que prendia Abraão, não prende mais. Esses homens tinham situação financeira boa. E nem isso prendeu esses homens de viver o que Deus tinha para a vida deles. E tem muita gente que talvez acha que tem alguma coisa que não pode fazer a vontade de Deus, sendo que Deus tem 10 vezes mais para oferecer ele, e ele está preso naquilo que ele acha que é muita coisa. Como você vai viver algo de Deus com a mente desse tamanho? Sendo que a palavra de Deus fala que Deus ele é imensurável. Sendo que Deus ele é grande, forte e poderoso. É o que eu não consigo entender. Para mim estar pregando aqui hoje, eu abri mão de muita coisa. Eu tenho parentes que eu amo. Eu amo. Oro por eles todo dia, mas eu não consigo conviver. Porque eles não fazem parte do plano de Deus para a minha vida. Infelizmente. Mas eu não deixo de amar, eu não deixo de conversar, eu não deixo de orar por eles. Mas infelizmente não faz parte do plano de Deus para a minha vida. E se eu trouxer eles para a minha vida, para a minha caminhada, para estar junto comigo, eu sei que eles vão tentar me tirar do foco. Porque se fosse isso, Deus falar, Abraão, fica aí onde você está, eu vou te usar aí. É o que na maioria das vezes as pessoas não entendem. A pessoa casou, é ela, o esposo, e se tem filho, é a família. Parentela, é o seu irmão, a sua mãe, o seu tio, o seu primo, eles são o seu parente. E tem pessoas que não se desprendem disso, aí deixa essas pessoas se infiltrar dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento, dentro da sua vida conjugal e tudo. E o que acontece? Discórdia, acontece confusão, acontece fofoca, falatório, coisas que poderiam ser evitadas. E isso começa a te distrair daquilo que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Interessante, irmãos, que a palavra de Deus,
ela vai falar lá no livro de Marcos, capítulo de número 10, pastor, que o Senhor, ele acaba de dar um relato para um jovem que era rico, riquíssimo, sobre o reino dos céus. E o jovem recusa andar com Jesus, porque ele era dono de muitas propriedades. E Jesus fala: é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí Pedro pergunta: e nós, Senhor, que largamos tudo para te servir, para andar com o Senhor? Aí o Senhor fala: aquele que largou o pai, a mão, o irmão, a irmã, Deus tem 100 vezes mais para acrescentar na sua vida, tanto aqui na terra como no céu. E tem muita gente que está abrindo mão do propósito de Deus. Tem muita gente que tem até chamado, mas não quer viver o propósito. Você quer um exemplo? Saul. Deus chamou Saul e colocou ele como um rei de Israel. Você sabe o que ele fez? Ele rejeitou aquilo que Deus tinha para a vida dele. Aí Samuel começa a orar para Saul e Deus falou: ô Samuel, para. Porque para Deus tem um basta, irmão. O problema é as pessoas achar que Deus, ele é amor, que Deus vai tolerar até quando? Até quando as pessoas acham que pode brincar com Deus e fazer o que quer da vida? Ah, que quando eu tiver 60, 70 anos eu me converto e tudo. Esse é o tempo do ser humano, acha. Agora o tempo de Deus ninguém sabe. E Deus, ele fala assim, ó: para, Samuel, porque eu rejeitei Saul, acabou. O que você vai falar com Deus nessa hora? Você vai brigar com ele? Você vai gritar e falar que está errado? E aí? Se Deus falou que acabou, chega. Aí a pergunta que o Espírito Santo faz: Saul teve oportunidade? Meu primo que faleceu teve oportunidade? E o culpado é Deus. Você já foi num velório, irmãos, aonde que a pessoa faz de tudo errado na vida? Aí tem pessoas que chegam assim e falam assim: coitado, Deus quis assim. Você já foi? Você já ouviu isso? Eu já. Eu falo para você que eu não sou mentiroso. Eu já. Eu fico indignado olhando assim, eu falo: meu Deus, coitado de Deus. Não é verdade? Ué. Achou um culpado, botou a culpa em Deus. Ué. Deus quis assim, está tudo certo. Mas será que é assim mesmo? A Bíblia vai falar que Eliseu, ele larga tudo e vai com Elias, não vai? E quem que se torna o sucessor de Elias? Eliseu. A palavra de Deus fala também de um servo chamado Geazi, não fala? Ele foi o sucessor de Eliseu? Teve oportunidade? Não é fácil não, irmãos. O problema é que as pessoas querem brincar com Deus. As pessoas acham que Deus, ele é um brinquedo, que na hora que eu precisar eu vou lá e uso. Não é verdade? Ou uma ferramenta, né? Precisei, eu vou lá e recorro aquela ferramenta, tudo certo. Mas Deus não é isso não, irmão. Deus é muito mais, muito além disso. Através de um homem chamado Abraão, ele falou que ele seria pai de multidões, nações. Você sabe o que aconteceu? Abraão só teve 2 filhos assim, e depois teve outros, mas o filho da promessa foi só um. Talvez você está sentado e achando que Deus não pode fazer nada na sua vida. Você não tem noção do que Deus pode fazer dentro da sua casa, dentro da sua família, através de você, através de mim. Porque eu nunca imaginei estar aqui. Se você perguntar, eu nunca imaginei usar gravata, nunca imaginei, eu detestava roupa social. Nunca imaginei o que Deus ia fazer na minha vida. Não sou melhor que ninguém não, irmãos, eu trabalho de só a só. Mas eu sou uma pessoa que eu sou comprometido em pregar o Evangelho de Deus aonde que eu estiver. Glória a Deus. Porque eu sei de onde que Deus me tirou. E eu sei para onde que Deus quer me levar. E ao longo da caminhada, o que Ele fizer na minha vida, que seja feita a vontade dEle. Só que tem, irmãos, que nós somos pais de família. Nós temos família. E a geração que vai ficar? Será que ela vai ter o mesmo seguimento?
Ou é a sociedade mundana que vai mandar dentro da minha casa e da minha família? É o que tem mais acontecido hoje em dia, é isso. A sociedade mundana, ela entra dentro das casas do cristão e manda nos filhos dos cristãos. Meus meninos estão aí, minha menina está ali fora. E o que eu falo lá em casa? Ei, eu amo todos vocês. Enquanto você estiver morando debaixo do meu teto, é as minhas regras. Se eu vou para a igreja, você vai comigo. Quando você fizer 18 anos, que você estiver trabalhando, estiver se sustentando, que você olhar para mim e falar: Zé, não vou seguir isso aí não, cara, eu quero ir embora. Valeu enquanto durou. A minha parte eu fiz. O que você vê muito por aí, irmãos, os pais vão para a igreja e deixam os filhos em casa. Ah, o meu filho não quer ir na igreja. Não pode. Que é isso, que é aquilo. A gente vai viver uma sociedade falida, uma sociedade derrotada, famílias sendo destruídas, porque a forma mais fácil do diabo entrar dentro das casas é através da facilidade que ele encontra. E as facilidades, as portas abertas são muitas, irmãos, porque na maioria das vezes a pessoa prefere acreditar na mídia que acreditar na palavra de Deus. Então, irmãos, Abraão, ele tomou uma decisão e ele mudou a história do mundo. Será que a minha decisão, a sua decisão dentro da minha casa, dentro da minha família, a sua decisão dentro da sua casa e da sua família vai mudar o mundo? Talvez não vai mudar o mundo, mas a minha casa vai mudar. O que Josué disse para aquela multidão que estava ali diante dele? Ó, quem vocês vão servir? Aos deuses dos seus pais, dos amorreus? Beleza. Agora eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa, irmãos, aonde que você estiver, não importa o que você esteja fazendo, você tem que entender que a responsabilidade dos nossos filhos, ser homens e mulheres de Deus, depende de nós. Depende das nossas decisões, das nossas ações. E as pessoas que é casada e não tem filho ainda, vai se preparando, porque a responsabilidade ela é muito grande. Se tratando de você ser o pilar da sua casa, você ser aquela pessoa que na hora que todo mundo está fraco, você está forte, por mais que você também esteja fraco. As pessoas olhar para você e ver a segurança de Deus. Não é um fardo fácil de carregar não, irmãos, mas é gratificante. É gratificante, porque quando você vê o que Deus está fazendo na sua vida, você olha e fala para trás: Senhor, nem eu acreditava que seria dessa forma. Porque o que eu vivo hoje é isso, irmãos. Tem hora que eu falo: Senhor, eu imaginava que seria de outra forma, mas aconteceu tão maravilhosamente que eu entendo que é o Senhor. Você já reparou quando a pessoa ela quer adquirir algo? Um carrinho tá bom, pastor. Uma casinha tá bom. Aí Deus vai e surpreende a pessoa. Aí a pessoa entende que não é do jeito que ela quer, é do jeito de Deus. E o que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida é maravilhoso. E as pessoas estão pegando a oportunidade que Deus dá, amassando e jogando no lixo, e sofrendo tudo aquilo que o diabo tem colocado nesse mundo aí para a pessoa sofrer. E a pessoa acha que ela está vivendo de vitória, se vangloriando. Eu me deparei com uma situação, irmãos, que eu vou confessar para vocês, que eu fiquei assim, falei: meu Deus, como o inimigo trabalha. E as pessoas estão cegas espiritualmente. É o que Jesus disse, que o inimigo das nossas almas, ele tem cegado o entendimento de muita gente. E pessoas têm sido cegas espiritualmente e não estão entendendo o que Deus quer fazer, mas preferem viver a vontade do diabo. Porque, irmãos, é algo assim tão assustador, irmãos, que eu presenciei ontem. Eu não quero que ninguém presencie.
É algo assim que você olha e fala, meu Deus. E as pessoas batendo no peito, se vangloriando e rindo e achando que está tudo bem, está tudo bom, que é desse jeito mesmo que vamos encarar a vida e vamos vencer. Falo, Senhor, tenha misericórdia. Aí a pessoa depois vai falar, eu não tive oportunidade, pastor. Teve sim. Mentira. Teve sim. Todos têm. Todos hoje têm um celular, todos têm internet, todos, se você quiser ouvir uma palavra, você vai lá no YouTube, todos tem facilidade de ouvir. O que Deus tem para fazer. Tem porta de igreja aberta aí à vontade. A pessoa procurar a casa de Deus. As pessoas preferem ver de facilidade. Deixa eu te falar uma coisa. Uma coisa muito séria. Que é o capítulo de número 3. Versículo número 3 do 12. E abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso é sério demais. Tem pessoas que você vai ver que está vivendo uma vida hoje, que você fica com pena e você fala, Senhor, tem misericórdia. Mas talvez aquela pessoa lançou uma palavra de maldição sobre a sua vida. E por mais que você ore e pede a Deus, quem trata com aquela pessoa é Deus. Então, irmãos, antes da gente olhar para um homem ou uma mulher de Deus e proferir qualquer tipo de palavra, a gente tem que pensar muito bem. Porque a Bíblia fala que Abraão era amigo de Deus. Talvez você não sabe se esse homem ou se essa mulher é amigo de Deus também. Porque aqui vai continuar e vai falar, ó, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós somos descendentes de quem? E isso é muito sério. E você olha para as pessoas vivendo uma vida assim, você não entende, Senhor, porque é da minha família. Eu estou vivenciando isso. Eu estou vivenciando isso. A minha irmã me perseguiu a vida inteira. Levantou falso contra a minha vida. Falou de mim que eu era isso, era aquilo. Eu nunca fui na casa dela brigar com ela. Eu nunca falei mal dela para ninguém. Eu sempre orei pela vida dela. E se você vê o que ela está passando hoje, irmãos, é digno de pena. Eu oro e falo, Senhor, tem misericórdia, minha irmã. Eu não sei o que ela falou contra a minha vida. Não tem como retirar. Isso é Deus que vai tratar, irmãos. Isso é muito sério. Então tem pessoas que infelizmente não vai poder fazer parte do nosso hall de convívio, porque eles não estão no mesmo propósito que Deus para a minha vida e para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Por mais que sejam nossos parentes. Tem pessoas que a gente vai ter que abrir mão. Nem sonhos, realizações poderão ser contadas. Porque talvez aquilo que você vai contar alegremente para a pessoa vai proferir palavras de maldição sobre a sua vida e aquilo vai ser atingido na vida dela. Porque é isso que a palavra de Deus fala. Você vai ver pessoas vivendo uma vida miserável. Você fala, você não entende por que a pessoa está falando. Tudo tem um propósito. A gente não sabe o que aquela pessoa fez, o que aquela pessoa falou. Agora você imagina se Abraão fala assim, Senhor, eu estou bem aqui. Estou dentro da minha casa dos meus pais, aqui nós somos ricos. Eu vou ficar com a sucessão do meu pai, outro irmão dele já era morto. Eu não vou sair daqui. Talvez o nome dele não estaria aqui hoje. A minha decisão e a sua decisão de obedecer o chamado e o propósito de Deus, porque não adianta só ter chamado. O fulano de tal tem um chamado, mas ele não quer viver o propósito, e aí? Deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus fala que Deus ele não quer que ninguém se perca. Deus ele quer que todo mundo se salve. Mas nem todo mundo vai ser salvo. Mas Deus não tem um chamado na vida de todo mundo? Tem, mas ninguém quer viver o propósito. Ninguém quer andar com Deus, e aí? É verdade. Você vê uma pessoa que é um mendigo na rua, uma pessoa que usa droga, bebida, Deus vai lá e pega aquela pessoa, transforma ela, limpa ela e coloca ela no altar. Você vê um pregador do evangelho extraordinário,
Você vê uma pessoa que onde que ela coloca a mão, Deus opera milagres, maravilha. Aí você fala, como que isso aconteceu? É só Deus. Mas tem pessoas que você vai conviver, viver o resto da vida dela e não vai se render aos pés de Jesus. Então não adianta ter o chamado e não viver o propósito. Abraão tinha um chamado, viveu o propósito. Eliseu tinha um chamado, viveu o propósito. Se eu for ficar citando nomes aqui, não vou ficar a noite inteira, né, pastor? Vamos relembrar os tantos outros que tiveram chamado e viveram o propósito. E também tantos outros que tiveram chamado e não viveram o propósito. O nome deles só estão aqui para servir de exemplo. Amém, irmãos? Coloca sobre seus pés. Eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, para que as suas decisões elas venham influenciar no propósito de Deus na sua vida. Porque quando você começar a tirar aquilo que está sendo demais da sua vida, você vai começar a viver o propósito de Deus. E você vai entender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Fecha seus olhos. Você é melhor do que ninguém para falar com Deus agora aquilo que você está precisando, aquilo que você quer que Deus faça por você, a transformação, aquilo que você precisa, é só você e Deus. Vamos orar a Deus para que Deus venha ouvir as nossas orações, amém? Amantíssimo Deus, eterno Pai, Deus de poder e glória, Deus maravilhoso, Deus bendito da nossa alma. Senhor, toma nas tuas mãos a nossa vida, meu Pai, ó Senhor, nesta noite. Senhor, meu Deus, cumpra em nossas vidas, meu Pai, o chamado e o propósito que o Senhor tem em nossas vidas. Que os nossos corações, meu Pai, sejam corações puros, meu Pai, limpos, meu Pai, para servir e adorar o Senhor, andar segundo a tua vontade, meu Pai, viver o propósito, o projeto que o Senhor tem para a minha vida e para a minha família, para a família dos meus irmãos. Senhor da glória, toma cada família neste momento, meu Pai, nessa cidade de Leopoldina, cada família que está, meu Pai, ó Senhor, dentro dessa igreja, meu Pai. Senhor, visita cada familiar que precisa ser visitado, que haja libertação, que haja transformação, que haja renovo. Vai repreendendo todo espírito de morte, meu Pai, espírito de confusão, meu Pai, espírito de facção, vai se, ó Senhor da glória, vai queimando, meu Pai, e vai repreendendo toda a hóstia espiritual satânica, meu Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, meu Pai. Senhor da glória, eu não sei o que foi falado, eu não sei o que foi tramado, meu Pai, ali as escondidas, mas o Senhor conhece as claras, meu Pai. Vai ali e desfaz, meu Pai, toda palavra de maldição, vai repreendendo, meu Pai, Espírito Santo de Deus, vai operando milagres e maravilhas. Senhor, que haja despertamento, meu Pai, para o teu chamado, para o projeto e para o propósito, meu Pai, para os filhos do Senhor dentro da tua casa, meu Pai, dentro da tua família, dentro da tua parentela. Senhor da glória, transforma vidas, meu Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade, as palmas para o Senhor, amém.